Oi, bom dia. Dá licença que eu já estou entrando na sua casa ou aí no seu trabalho para te deixar bem informado nessa terça-feira. Eu sou a Carolina Guaidas e nos próximos dias a gente tem um encontro marcado nesse horário, 5 horas em ponto, aqui no SBT Notícias. E a gente já começa essa edição da SBT Notícias com o caso de uma bebezinha de 3 meses que foi abandonada numa estação de metrô em São Paulo, enrolada só em um cobertor. Quem traz todos os detalhes dessa história é o repórter Marcelo Bittencourt. E ainda nas notícias internacionais, nessa segunda-feira, amigos e parentes se despediram de 5 argentinos que foram mortos nesse atentado em Nova York na semana passada. De volta às notícias aqui no Brasil, em depoimento à Justiça Federal, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, negou que recebeu dinheiro da JBS para não fazer delação. Cunha desmentiu o doleiro Lúcio Funaro e afirmou que a suposta compra do silêncio foi forjada para derrubar o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer vai mandar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei para privatizar a Eletrobras. Sobre a reforma da Previdência, a base do governo reconhece que não tem votos para aprovar o texto como emenda constitucional. A ação internacional, feita por quase 400 jornalistas, revelou os nomes de pessoas famosas de todo o mundo que mantêm contas em paraísos fiscais. Entre as celebridades, como a rainha da Inglaterra, aparecem 2 ministros do governo Temer. 32 pessoas foram denunciadas, suspeitas de desviar cerca de 21 milhões de reais em recursos públicos obtidos por meio da Lei Rouanet. Segundo a investigação do Ministério Público Federal de São Paulo, batizada de Operação Boca Livre, o dinheiro era destinado para festas particulares, como casamentos e eventos corporativos. Agora a gente volta às notícias internacionais, porque em uma viagem à Ásia, o presidente americano Donald Trump criticou o comércio com o Japão e falou sobre a crise com a Coreia do Norte. Bom, agora a gente troca de assunto porque teve uma vida promissora interrompida pelo envolvimento com o mundo do crime. Você já deve ter ouvido falar muito disso, né? Em um período de quase 20 anos, o número de adolescentes com idade entre 12 e 17 aumentou em quase 400%. Um promotor de justiça traçou o perfil dos infratores. E você acompanha os detalhes agora na reportagem de Michele Bacelar. Amanhã você acompanha aqui no SBT Notícias histórias de meninas que tiveram a adolescência prejudicada pela gravidez precoce. Bom, não vá perder a hora nessa terça-feira em 5 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, compareceu a um tribunal em Nova York para acompanhar os preparativos do julgamento dele na Justiça Americana. Os 12 jurados começaram a ser escolhidos nesta segunda-feira. Marim é acusado de 7 crimes e está preso desde 2015. A gente fala do lado bom do futebol, porque a seleção brasileira já está na França se preparando para o amistoso contra o Japão nesta sexta-feira. Neymar treinou normalmente, mas Felipe Coutinho, contundido, ficou de fora. E pego no exame antidoping, o jogador peruano Paolo Guerreiro recebeu o apoio da torcida na chegada a Lima e falou pela primeira vez sobre o caso. Já passa de 60 o número de mortes provocadas pela passagem de um tufão no Vietnã. Bom, agora, se você, assim como eu, gosta de praticar exercício físico, tem uma nova modalidade que promete queimar até 900 calorias em 1 hora. Tá fácil, né? É o Pound Fitness, uma combinação de agachamentos e também de abdominais com manuseio de baquetas. E tudo isso ao som de heavy metal. Veja na reportagem de Celito Esteves. Tanta criatividade, o Celito foi bem, hein? E assim vai ficando difícil de arranjar desculpa para não ir para academia, né? Bom, agora a gente fala das notícias policiais, porque uma perseguição causou desespero dentro do campus da Universidade Federal no Rio de Janeiro. Uma quadrilha tinha roubado uma carga de equipamentos eletrônicos bem perto da instituição. Fica cada vez mais difícil, né? Agora uma informação que acaba de chegar à nossa redação. 2 pessoas morreram num acidente de trânsito nessa madrugada, bem no centro de São Paulo. A suspeita 3. Bom, agora pensa numa cidade que não sofre com casos de assalto e de violência. Isso parece distante da nossa realidade, né? Mas isso, acredite, acontece em municípios do Noroeste e também do Oeste Paulista. Só um vendedor muito... Pena que a realidade é outra, né? E agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram a apreensão de um verdadeiro arsenal na Baixada Fluminense. Só esse ano, a Polícia do Rio recolheu mais de 6.600 armas no estado. E em São Paulo, um policial militar aposentado foi assassinado na frente da filha nessa noite. O repórter Marcelo Bittencourt tem as informações.
E é estável o estado de saúde do agente penitenciário sequestrado e torturado por ex-internos no Rio de Janeiro. Um bandido foi baleado e outros 3 presos durante uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios no centro da capital paulista. E em São Paulo, um motorista inconformado com o fim do relacionamento sequestrou a ex-mulher, a levou até um motel à força e fugiu depois de matar a mulher a facadas. A reportagem é do Darlisson Dutra. O SBT Notícias fica por aqui, vem chegando já o primeiro impacto, uma terça-feira iluminada para você. E olha, amanhã a gente se encontra de novo, hein? Até lá!